Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mulheres Bíblicas. Qual é o valor da virtude? Por que ela é tão importante para que tenhamos uma vida plena e feliz? Vivemos em um tempo que o sucesso, a aparência e o reconhecimento pessoal definem o valor de uma pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro valor está na essência de quem nós somos. Hoje iniciaremos uma sequência de programas sobre as características da mulher virtuosa. E para conversar comigo, eu vou chamar aqui as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Eveline. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. E esse, para um programa Mulheres Bíblicas, acho que esse é um tema bem esperado, né? A mulher virtuosa descrita aqui em Provérbios 31, e hoje nós vamos dar início a esse trabalho, essa conversa, conhecendo, né, a vontade da palavra de Deus para que nós sejamos cheias da virtude, daquilo que o Senhor disse que é virtuoso na nossa vida. Né? Paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia. O texto da mulher virtuosa de Provérbios 31 vai nos trazer muitos ensinos práticos, aplicáveis à nossa vida, né? Para sermos conduzidas pela virtude do Espírito Santo. Esse é um tema interessante. O capítulo 31 de Provérbios inicia dizendo: palavras do rei Lemuel, a profecia que recebeu de sua mãe. A partir do versículo 10, Provérbios descreve sobre a mulher virtuosa. Então nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Quando nós lemos esse versículo 10, e nós podemos pensar assim, que mulher é uma mulher virtuosa? Se a gente fizer, às vezes, uma pesquisa, perguntarmos, né, para as pessoas, o que você acha que é uma mulher virtuosa? Eu creio que alguns podem falar assim, aquela mulher que cuida da família, cuida dos filhos, é uma mulher que é uma boa esposa, uma boa profissional, né, pode ser uma mulher formosa também. E é interessante aqui que quando nós vamos buscar lá no hebraico sobre o verdadeiro significado de virtuosa, o hebraico traz mais de um significado, trazem vários significados, né? Que é a expressão no hebraico que diz Rail, que é uma mulher que possui habilidades para lutar em uma guerra, tem força como atributos de reis e guerreiros, tem capacidade de liderar com inteligência e estratégia, tem domínio próprio, não se afasta dos princípios morais determinados por Deus e é uma mulher que tem disciplina e é organizada. Então, nós vamos ao longo dos próximos programas abordarmos essas outras características, mas hoje nós vamos focar nessa mulher que possui habilidades para lutar em uma guerra e que tem força. E encontrar uma mulher assim, o texto bíblico diz que é um verdadeiro tesouro, né? Que o valor excede o de rubins. E nas pesquisas que eu fiz, o rubim, ele representa uma pedra raríssima, que é sofisticada e que quem encontra essa pedra recebe uma riqueza inestimável. É maravilhoso ouvir isso, né? Porque partindo desse significado aí do que seria virtude, acho que colocou por terra aí aquela sua primeira impressão de que você vai perguntar o que é uma mulher virtuosa, é aquela que cuida do marido? Sim. Que cuida da casa? Sim. Que educa os filhos? Sim. Mas é uma mulher equilibrada, uma mulher que guerreia, uma mulher que está à frente, que sabe tomar atitudes, mas não se afasta dos princípios da palavra de Deus. Então, essa virtude é uma virtude que só pode vir do Espírito Santo. Não é uma coisa que é natural nossa. Então, isso é precioso diante de Deus. Por isso que
E quem vai achar, né? Quem encontra essa mulher, ou seja, se nós encontrarmos isso em nós, isso é muito precioso diante de Deus. Verdade. E aí a Cris falou do valor dessa mulher, né? Quanto maior a oferta no mercado, menor valor vai ter aquele produto. Quanto mais raro, maior o valor que ele tem. Então a mulher virtuosa é exatamente isso. Ela é uma raridade. É algo muito especial, tem um valor inestimável. Então nós, e a palavra fala, quem a achará? Então nós buscamos ser essa mulher. Quem achará, quem está procurando essa mulher somos nós mesmos, mulheres que queremos essa virtude de Deus, a virtude do Espírito Santo, que queremos essas características na nossa vida. Não é fácil encontrar, mas o Espírito Santo faz esse trabalho na nossa vida, né? Exatamente. E por isso que hoje nós vamos abordar justamente essa característica, que é a força. E nós vamos falar aqui no versículo 17, porque nós vamos nesse primeiro programa alinharmos dentro dos versículos aqui, onde que faz essa referência de força, né? E o versículo 17, ele fala assim, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, Andréia, para nós nos tornarmos essa mulher virtuosa, conforme a palavra fala, que nós busquemos a cada dia ser essa mulher, aqui o versículo 17 nos dá uma direção, cingir os lombos de força. Isso aí, cingir os lombos de força. E aí os lombos é a parte nossa que aguenta peso, que aguenta carga. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos uma das características que você falou aí, já de uma mulher virtuosa, que é a disciplina, né? Então isso, por quê? Porque se nós pensarmos no nosso corpo físico, para você ter força no músculo, você precisa repetidas vezes fazer o mesmo movimento, né? Pensa num treino, né, de musculação, por exemplo. Você precisa repetidas vezes fazer o mesmo movimento para que você tenha a rigidez necessária no músculo. E falando aqui dos lombos, né, que é essa parte das costas. Por exemplo, na nossa coluna, ela precisa ser protegida por músculos que estejam fortes, né? Então, nós precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual para que nós possamos aguentar os embates nessa vida. A palavra de Deus faz cingir os lombos com a verdade. A verdade. Então, qual é a verdade? É a palavra de Deus. E essa conversa que nós estamos tendo aqui a respeito da palavra de Deus é um incentivo para que cada mulher na sua casa se debruce, dedique um tempo para ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus estão todas as características. A orar ao Senhor, porque a palavra de Deus é um espelho para nós, e quando nós nos deparamos com o espelho, nós vemos o que está no lugar e o que está fora do lugar, o que precisa melhorar. Então, nós oramos ao Senhor, pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, mude a nossa natureza, para que nós tenhamos forças para os embates da vida, né? Porque são muitos os embates. Nós, como mulheres, somos colocadas diante, assim, de muitas situações. E nós precisamos ter equilíbrio, ter força para, diante das dificuldades, nós temos uma palavra mansa que abranda o furor, nós temos um bom conselho. E isso nós só vamos ter se nós tivermos disciplina na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus. Isso vai fortalecer para nós aguentarmos as cargas, os embates da vida. Interessante também, André, que para o tempo profético que nós estamos vivendo, estar com os lombos cingidos é uma condição de estarmos preparados para o arrebatamento. E o próprio Senhor Jesus disse, né, estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então, o tempo agora é de se fortalecer, é de ter essa disciplina que a Andréia falou. Se nós não nos fortalecermos na palavra, se não tivermos essa disciplina, nós não vamos estar prontas para suportar as tribulações, o peso que vem sobre nós, estarmos prontas para o grande dia, com o arrebatamento do Senhor. E assim, se você deixar para se fortalecer no dia em que vier a carga, você não vai aguentar a carga. Essa que é a questão, né?
As pessoas, por exemplo, que têm um problema na coluna, né? Se ela não fortalecer as costas, os lombos, qualquer coisinha, qualquer movimento, ela acaba tendo um problema e aí ela se debilita, não consegue fazer as atividades diárias. Por quê? Porque não fortaleceu previamente. Então nós precisamos nos fortalecer antes, porque o dia que vier a tempestade, nós já estamos fortalecidos no Senhor, né? A palavra do Senhor fala, fortalecei-vos no Senhor. E se fortalecer é um trabalho constante e repetitivo. Repetitivo. Não tem como se fortalecer fazendo esporadicamente. Não tem como você fortalecer um músculo fazendo um exercício físico uma vez no mês, uma vez por ano. Então, é um trabalho constante e repetitivo. E a palavra do Senhor nos orienta a isso. Sede constantes e abundantes em toda a obra do Senhor, firmes e inconstantes, né? Então, nós precisamos dessa constância espiritual para estarmos com os nossos lombos cingidos. E um outro aspecto aqui no versículo 17, Evelina, é fortalecer os braços. Os braços nos falam de trabalho, de serviço, né? E quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, nós vamos ver mulheres que tinham braços fortes para o trabalho. Rebeca, ela estava ali no poço tirando água. Raquel, quando encontra com Jacó, ela estava cuidando das ovelhas do pai. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nós vamos ver as saudações que Paulo faz às irmãs, às servas que tanto se dedicavam e trabalhavam incansavelmente na propagação do Evangelho, na edificação da igreja. Então, o Senhor, Ele quer nos fortalecer o nosso braço para o serviço espiritual, para o trabalho da obra de Deus, em pregar o Evangelho, em nos dedicarmos no serviço em que Deus nos chamar, mas também para outros tipos de trabalho, é o trabalho com a nossa casa, na organização do nosso lar, da manutenção da nossa casa, é o trabalho com os filhos, na dedicação de uma educação, de uma formação para o caráter dos nossos filhos. Educar é um trabalho constante, os nossos braços precisam estar fortes para educar, né? Que é um trabalho constante e diário, como para a vida espiritual. Então precisamos ter os nossos braços fortalecidos para esse serviço. E quem vai nos fortalecer é o Espírito Santo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu estava meditando, Andréia, ao mesmo tempo que é o braço forte para o trabalho, os braços acolhem, os braços socorrem. A palavra do Senhor fala, né, muitas vezes que o Senhor salvou o seu povo com o braço estendido. Então é o braço que traz essa parte afetiva, de acolhimento. Ezequias, no momento mais difícil da sua vida, ele fala, porque o Senhor tão amorosamente abraçaste a minha alma. Então nós, como mulheres, nós temos também esse lado, essa habilidade afetiva, essa parte emotiva, essa parte mais sensível de acolher, de abraçar. Então, quando o esposo às vezes chega tão cansado do trabalho, teve um dia tão difícil, às vezes a gente não precisa nem conversar, falar nada. Um abraço, uma manifestação de carinho, é um acolhimento que ele precisa. Às vezes os filhos, né, estão tendo um momento ali às vezes de rebeldia, ou estão passando por um momento difícil na escola, não estão com notas boas, rejeição com os amigos na adolescência, na juventude eles começam a sentir essa rejeição, os vínculos sociais se tornam mais fortes. Quando vem a decepção, para eles é muito difícil lidar com essa situação. É o braço da mãe que acolhe, que abraça, que aconselha, que mostra ali o verdadeiro caminho, quem é o verdadeiro amigo. Até mesmo os braços acolhendo aqueles que estão retornando à igreja. Quando a gente vê lá a parábola do filho pródigo, né, que o pai recebeu, abraçou, beijou. Então, muitas vezes, nós mulheres vamos ser usadas dentro da casa de Deus para abraçar e acolher aqueles que um dia se perderam e estão voltando. Um jovem que muitas vezes não tem uma família estruturada na igreja, às vezes uma jovem adolescente que vai sozinho para a igreja, não tem um pai, uma mãe que ainda serve ao Senhor, que está passando por aquelas dificuldades, somos nós que abraçamos, que acolhemos. Então, o Senhor quer fortalecer os nossos braços, tanto para o trabalho, quanto a afetividade para o acolhimento. E essa afetividade aí para o acolhimento, essa é uma característica da mulher e até da mãe, né? Porque quando a palavra vai fazer uma comparação do amor de Deus, ele fala assim, que pode até que uma mãe se esqueça do seu filho. Ou seja, é o maior amor do mundo, mas o Pai Celestial jamais se esquecerá de nós. Então, que os nossos braços sejam esse ambiente de segurança,
de acolhimento, de abraço mesmo, porque maior do que esse amor de mãe, essa força que o Senhor nos dá, porque acolher é uma questão de força. Você precisa ter força para acolher, porque às vezes, por exemplo, quando um filho está sofrendo, como é difícil, a gente sofre junto. A mãe sofre A gente junto. sofre às vezes até mais. Dói mais na mãe do que Mas, neles. com certeza. Mas a gente abraça, acolhe. Não, isso não tem importância? Tem, está doendo no nosso coração. Mas a gente fala, não, isso não é relevante. Você vai prosseguir, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai tirar isso do seu coração. E nós vamos ali com os braços acolhendo, abraçando, mas com os joelhos em oração. Em oração, porque é o Senhor que vai resolver. Amém. Amém. O outro versículo que a gente vai ler hoje vai ser o 25, que diz: a força e a glória são as suas vestes, rir-se do dia futuro. Aqui, primeiro, a gente vai falar dessa primeira parte. A força e a glória são as suas vestes. Aqui, essa primeira parte aqui, força e glória, eu estava pesquisando e a força fala do vigor, né? E a glória da dignidade. Então, esta mulher virtuosa, ela se veste dessas duas características: força, vigor, glória, dignidade. E se vestir fala de testemunho, né? A vestimenta fala sempre de testemunho. Então, onde uma mulher cheia do Espírito Santo estiver, ela vai transmitir essas características. Não é só num ambiente controlado. Por que eu falo assim, um ambiente controlado? Porque dentro da igreja, nós sabemos com quem nós estamos ali conversando, pessoas que comungam dos mesmos valores, que nós temos da mesma fé, mas no ambiente de trabalho não é assim. No ambiente de trabalho, nós conversamos e lidamos com pessoas diferentes. E lá nós temos que ter o mesmo testemunho, a mesma veste que nós usamos na igreja, que é o testemunho, ele tem que estar presente no nosso ambiente de trabalho. Eu teve um pastor, né, muitos anos na nossa igreja, que ele falava assim: você quer ter um ambiente, um lugar que é fácil ser crente, é na igreja. É o lugar que é mais fácil ser crente. Agora, você quer ver um lugar que é muito difícil ser crente, é em casa. Porque em casa você é você, né? Então, se ela se veste disso, essa mulher virtuosa, de força e de glória, é porque a todo tempo, qualquer que seja o ambiente de lazer, o ambiente familiar, o ambiente profissional, o ambiente estudantil, o ambiente da igreja, ela tem as mesmas características, a mesma virtude está presente nela. Então, num ambiente que não é controlado, ou seja, quando alguém chega com rispidez com você, em que você não tem tempo para parar e pensar naquilo que você vai responder, se você estiver vestida com esse espírito manso e quieto, com a virtude que vem do Senhor, o que vai sair da sua boca é aquilo que o seu coração está cheio, né? Então é essa virtude, essa força que vai transparecer. E essa vestimenta, se vestir de glória e de força, as vestes também estão muito ligadas à sua cultura. Então, assim, nós vemos hoje, pela veste você identifica de que país é, de que cultura aquela pessoa pertence, as características daquele país de onde ela veio estão externadas nas vestes que ela utiliza, nas características físicas. E aí, nós, como servas de Deus, nós temos uma identidade. Buscando ser mulher virtuosa, nós temos também uma identidade no nosso comportamento, no nosso testemunho, a forma como nós falamos, a forma como nós lidamos com os problemas, a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós nos sujeitamos ao nosso esposo, é a nossa veste. É que identifica de que país nós pertencemos, é a que mostra, ó, aquela mulher ali é virtuosa, aquela ali é uma cidadã do céu. Ela não tem um comportamento de uma mulher terrena, ela não se comporta como as demais mulheres, ela não tem aquele comportamento padrão gerado neste mundo, mas ela se comporta de forma diferente. É o espírito manso e quieto, é a palavra na hora certa, uma palavra de sabedoria. Então, o nosso comportamento, ele também traz a nossa identidade, a nossa veste, que fala ali de força e glória. E nós temos que nos vestir de força porque, como mulheres de Deus, nós
enfrentamos muitas batalhas. O nosso dia é uma grande batalha. São batalhas no trabalho, batalhas dentro do lar, principalmente aquelas que não têm, muitas vezes, um marido cristão. Então, são muitas batalhas, mas o Senhor nos reveste de força para vencer. Mas é força e glória. A glória é o poder de Deus. Se, por um lado, nós enfrentamos muitas batalhas para mantermos o nosso comportamento, o nosso testemunho, para mantermos o nosso lar santificado, nós temos a glória de Deus ao nosso favor, as manifestações do poder de Deus, a operação de anjos, os dons espirituais, a palavra revelada que vem e nos orienta, que muitas vezes consola o nosso coração. Então, é essa veste da mulher virtuosa, né? Essa identidade, força e glória. O final do versículo 25 é um verdadeiro bálsamo, porque a gente analisa a palavra do Senhor, os mínimos detalhes, Deus fala conosco, né? Porque a gente veio falando dessa força, desse fortalecimento, e o final desse versículo fala assim: ri-se do dia futuro. E hoje está tão difícil rir do dia futuro, né? Se nós, a sociedade, o mundo anda os dias são maus, né? Os dias que as pessoas estão tão ansiosas, tão preocupadas, vivendo dias tão atribulados, mas o nosso Senhor, Ele consola as suas servas, as suas mulheres, né? Porque essa mulher virtuosa, ela faz quase que o que hoje a gente fala assim, quase que impossível na nossa sociedade atual. Rir do dia futuro, ou rir dos dias futuros. E eu acho que nós podemos encerrar esse programa hoje dando esse consolo para aquelas que nos assistem, porque a gente pode rir do dia futuro, né? Por que nós podemos rir do dia futuro? Porque o Senhor nos dá essa condição de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, porque tudo ele fará. Né? Nós podemos lembrar lá em Mateus, quando fala assim: olhai os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu. Então, e os lírios estão ali lindos. Por quê? Porque foi Deus que fez. Então, não estejais ansiosos por coisa alguma, com o que comer, com o que vestir, porque o nosso Pai Celestial, Ele provê todas as coisas. Né? Então, enquanto o mundo vive ansioso, o que é ansiedade? É excesso de futuro, é o que vem. E às vezes as pessoas ficam extremamente preocupadas com o futuro e esquecem de viver o hoje, o presente que Deus nos deu, que é esse momento. E a mulher virtuosa é aquela que aprendeu a depender do Senhor, a crer no Senhor, a ter fé que o Senhor vai prover o amanhã. É óbvio que nós vamos tomar todas as providências que são necessárias, né? Todas as providências. Nós lembrarmos aqui de Abigail, quando foi se encontrar com Davi, que Davi iria para matar toda a sua família. Ela temeu ao Senhor, ela sabia que um perigo estava às portas da sua casa e ela adotou todas as providências. Ela preparou todo o alimento ali que ela poderia levar e ela chegou com palavras de profecia, mas ela confiou no Senhor, porque ela podia ter a certeza de que o Senhor daria o livramento. Então, o que é rir dos dias futuros? É confiar no Senhor, é ter fé que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. A palavra do Senhor diz: não andais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus. Então, como André falou, a ansiedade é a preocupação com os dias futuros. E para a mulher isso é tão latente, porque nós, mulheres, somos mais emotivas, né? Nós somos mais dominadas por aquilo que é emocional, as nossas emoções são mais latentes. Então, acomete muitas mulheres mesmo esse estado de ansiedade. E nos nossos dias em que há tantas incertezas, né, Cris? Como você falou, dias tão turbulentos, tão instáveis, essa ansiedade se manifesta ainda mais em nós. Mas o Senhor está nos deixando aqui um conselho, que nós podemos nos alegrar e descansar pelos dias futuros. Até porque nós conhecemos a profecia. Nós sabemos que os dias são maus, que nós estamos vivendo, que isso é uma permissão de Deus, que o mundo estaria assim, mas que o Senhor está zelando por nós, que o Senhor está preparando uma igreja, que há um país, que há uma eternidade, que há um lugar onde não vai haver mais dor, mais ansiedade, mais tristeza.
E aí, quando eu li esse versículo, quando nós reunimos e conversamos que o Senhor havia orientado de falar desse versículo, eu me lembrei de uma experiência de uma irmã que teve com essa parte desse versículo, riu-se dos dias futuros. Essa irmã era uma irmã já com uma família muito estruturada, servindo ao Senhor, mas ela estava passando por um momento muito difícil profissional, muito estresse, muitas atribuições, muitas preocupações, e aquilo acabou enfermando ela mentalmente, mesmo emocionalmente, e a princípio ela não queria aceitar, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e precisou naquele momento de um recurso médico, de terapias, de tratamento, o que não há problema nenhum, porque a medicina está aqui para nos auxiliar nisso. Quando precisamos realmente de buscar os recursos para cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida da saúde física, a saúde emocional é muito importante. E ela passou por aqueles tratamentos, mas ela começou a buscar o Senhor. Falou, Senhor, eu sou tua serva, eu estou tratando a minha ansiedade, mas eu sei que o Senhor é o dono do meu ser, né? O Senhor controla a minha vida. Se eu sou uma serva de Deus, eu falo que eu confio no Senhor, eu não posso estar nesse estágio de ansiedade, sem dormir, né? Sentindo mal, com todos aqueles sintomas que ela sentia. E um dia ela acordou de madrugada e foi orar por isso. E o Senhor falou com ela assim, leia Provérbios 31. E ela começou a ler, e ela falou, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Muitas características, Senhor, tem muitas características, a mulher virtuosa, essa mulher que eu almejo ser. Quando ela chegou nesse versículo, o Senhor falou com ela, é isso que eu quero te dar, ria dos dias futuros. E ela conta que aquilo foi uma libertação. Ela foi curada por dentro. Ela entendeu que ela precisava descansar e depender mais do Senhor. À medida que ela tivesse mais fé, mais confiança, ela descansaria no Senhor. E aí, meditando sobre rir dos dias futuros, eu até comentei com o André antes de começar aqui o programa, eu me lembrei de um louvor, Quem é como tu? Que o louvor fala disso, né? O meu braço se fortalecerá, meus pensamentos descansarão no teu altar. E é isso que nós queremos, rir dos dias futuros é isso, é descansar os nossos pensamentos no Senhor. E você que está nos assistindo, vale a pena, busca aí no YouTube o louvor Quem é como tu, da Igreja Cristã Maranata. A mensagem desse louvor com certeza vai encher o seu coração de paz. E é isso que Deus tem para nós, rir dos dias futuros, se alegrar. A palavra do Senhor fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a mulher virtuosa é uma mulher forte, então é porque nós temos a alegria do Senhor e não estamos nos desgastando, nos consumindo pelos dias futuros, mas estamos descansando no Senhor. Até porque a palavra nos diz que basta cada dia o seu mal. Então, o mal de hoje nós entregamos na mão do Senhor. O de amanhã nós vamos entregar também nas mãos do Senhor e o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Amém. E nós vamos continuar falando sobre as características dessa mulher virtuosa nos próximos programas. E nós vamos encerrar agora. Vocês querem deixar ainda algum recado para aquelas que nos assistem? Eu acho que é importante dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando que o propósito de nós conhecermos a palavra do Senhor e sermos mulheres virtuosas. Como nós já dissemos aqui em outros programas, é um fruto que o Senhor vai gerar em nós. Não quer dizer que você hoje tomou conhecimento disso e amanhã tudo já está resolvido. Não, mas o Senhor vai gerar essa virtude dentro do seu coração. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, porque o Senhor vai fazer essa obra que Ele quer fazer na nossa vida. Cris, eu gostaria de deixar um versículo aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Nós falamos que a mulher virtuosa ela é forte, ela ri dos dias futuros, ela enfrenta as batalhas dela revestida de força e glória. E lá em Abacuque 3, no versículo 17, vai dizer assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Então, para você, mulher que está nos assistindo, deixa essa ansiedade aí, confia no Senhor, ainda que tudo esteja ruindo ao seu redor, ainda que a situação seja difícil, como André disse, basta cada dia o seu mal, confia no Senhor e deixa o Espírito Santo encher a sua vida dessa alegria, a alegria da salvação, a alegria verdadeira que vem de Deus. Amém.
A mulher virtuosa é forte porque a sua segurança não está nas circunstâncias, mas no poder de Deus. Ela enfrenta os desafios da vida sem perder a fé, trabalha com propósito, preserva sua identidade em Jesus. Que essa seja a nossa marca, uma força que edifica, que serve e que glorifica o Senhor. Gostaríamos de deixar aqui o nosso fraterno abraço. Continuem compartilhando, curtindo, comentando. A todos, a paz do Senhor Jesus.